Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Meu nome é Marcelo Barros e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo de fabricação de dominó. Eu montei aqui na minha casa um cantinho para poder fazer um dominó de alumínio e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu organizei o processo de fabricação das peças de dominó. Eu vou dizer quais são os materiais que são necessários, qual é a sequência que eu entendi ser a mais adequada para a construção do dominó, e pode ser que alguns de vocês tenham algum interesse de fazer isso na sua casa, até mesmo aqueles que quiserem fazer para vender o dominó, porque fica uma peça muito bonita. No meu caso, eu, embora tenha vendido alguns conjuntos de dominó, não era essa a minha intenção. Era apenas um hobby mesmo, nos tempos que nos horários vagos. Eu vim aqui na área que eu destinei para fazer o dominó e usava ali um pouco do meu tempo para distrair um pouco, construindo a peça de dominó. Então eu vou mostrar para vocês como será fazer um dominó de alumínio como este aqui, ó. Eu vou tirar uma peça aqui para vocês olharem, ó. É uma peça muito leve, o acabamento dele, tá? Vou colocar mais de perto aqui para vocês olharem, ó. Fica uma peça quase perfeita. Tem algumas pequenas falhas, mas eu acho que essas falhas podem ser ignoradas, né? Olha só. Alguns poucos arranhões, mas eu acho que talvez tenha sido porque eu não tive o cuidado necessário, mas os arranhões podem ser evitados, tá? Então, olha só. Tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês quais foram os materiais que eu comprei para construir esse dominó. E é um dominó muito bom porque ele é bem leve, dá para brincar com tranquilidade em casa, dá para presentear uma pessoa. Olha, tem uma caixinha própria que eu vou mostrar para vocês. Essa caixinha eu comprei, né? Eu não fiz. Pode ser que tenha alguém que queira fazer a caixinha para guardar o dominó, né? E talvez isso diminua um pouco o custo. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá certo? Então, olha só. A primeira coisa foi comprar a matéria-prima. A matéria-prima, eu comprei uma barra na verdade eu comprei 3 barras de alumínio, tá? A barra de alumínio, olha só, é uma barra que não é maciça, é uma barra oca, tá? Ela é uma barra de 6 metros. Então eu fui numa loja que vende material de alumínio, procurei lá uma barra de alumínio do tamanho 5 por 2,5, tá? Ela tem, desculpa, ela tem 5, deixa eu ver qual é a medida, não é 5 não. Ela tem 2,5 de largura e 6 metros de comprimento. Então eu fui lá, procurei essa barra de alumínio, tá? Deixa eu até procurar eu vou procurar aqui uma fita métrica para medir o tamanho da peça. Então, olha só, essa peça ela tem, vamos medir aqui, ó. Ela tem 2,5 e a largura dela é 1,3 mais ou menos, 1,2, tá? E a peça de dominó mesmo, ela tem o dobro, que seriam 5 centímetros, tá? Aí eu comprei essa barra de 6 metros, olha só, e fui numa loja de metalúrgica. Como eu não tenho o disco nem a peça para fazer o corte, eu fui lá, conversei com o pessoal e pedi que eles fizessem o corte da barra para mim em peças de 5 centímetros. Então eles foram lá, fizeram vários cortes, eles juntaram aqui, eu tenho até um exemplo para mostrar para vocês, ó. Eles juntaram lá a barra, cortaram lá eu comprei 2 barras de 6 metros, eles cortaram primeiro em pedaços de 2 metros, porque era ruim carregar esses 6 metros, e aí ficaram 6 barras de 2 metros. Eles juntaram as 6 barras
e foram fazendo os cortes na máquina dele. No final sobrou esse restinho aqui, que é um tamanho pequenininho, que não dava para fazer uma peça, mas eles foram fazendo vários cortes e me entregaram várias peças ali de 5 centímetros. E aí, que são esses pedacinhos aqui, e eu passei a usar essas peças para fazer o dominó, tá certo? Então a primeira coisa que vocês vão ter que adquirir é uma barra de alumínio oco de 5 com 2,5 por 1,3, tá? Adquirida a peça, vocês vão precisar também adquirir uma furadeira de bancada, né? Eu tenho uma furadeira comum, mas a furadeira de bancada vai fazer toda a diferença para você fazer um furo certo, correto, tá? Eu montei aqui um gabarito que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para poder fazer o furo certinho da peça. Vocês vão precisar comprar também, pessoal, uma broca escalonada. É essa broca aqui, ó. Vou tentar chegar mais perto aqui para dar o foco, ó. Essa broca, ela tem as medidas que vão, vamos dar o foco aqui, ó, vão de 6, 8, 10 e 12, tá? Esse é o tamanho que eu achei adequado. Porque na medida que você vai furando, ele vai inclusive deixando um acabamento na peça de dominó. Olha só, vou pegar uma aqui, ó. Esse acabamentozinho arredondado aqui, ó, é a peça, né, a broca escalonada que vai fazendo esse acabamentozinho aqui. Vamos ver se pega o foco. Aí, ó. Ele fica como se fosse arredondado. Se você não usar a broca escalonada, usar uma broca comum, ele vai ficar assim, ó. Ó. Não fica com o acabamento arredondado. Então, e se você vier com uma outra broca maior por cima, também não fica muito bom e você vai ter muito trabalho para furar essa peça. Porque você vai ter que furar 2 vezes o mesmo furo. Um para fazer o furo inicial e depois para fazer o acabamento. Então não vale a pena você gastar esse tempo todo furando a peça 2 vezes, tá? Então eu tenho aqui a broca escalonada, tá? Vou até encaixá-la aqui, ó, para mostrar para vocês como é que vai funcionar. Beleza, essa é a segunda peça que você precisa comprar. Eu comprei aqui uma caneta para riscar alumínio, ó. Para que é essa caneta de riscar alumínio? Para eu fazer essa marcação aqui na peça de dominó, olha só. Essa linha aqui, eu uso essa caneta para fazer a linha. Porque é ela que vai separar os 2 lados do dominó, olha só. Essa linha, tá? E aí, para fazer essa linha, eu montei aqui um gabarito, tá? Onde eu colocava esse gabarito aqui para ele dar exatamente onde eu precisava passar o risco, e aí eu riscava aqui, ó, com a caneta. E fazia só um risco. E aí ele sai assim, ó. Tá bem no meio. Então eu tenho esse gabarito aqui com uma peça velha para exatamente fazer o corte certinho no meio da peça, ó. Eu fiz a medida aqui, colei com uma cola forte aqui as peças de alumínio para não sair do lugar e montei aqui o primeiro gabarito para poder fazer esse risco. Então vocês vão precisar dessa caneta, que é uma caneta para riscar metal, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o foco. Vamos ver se eu consigo dar o foco na caneta, ó. Ela tem uma ponta bem afiada. Eu já usei várias vezes essa caneta e ela não perdeu o fio. Ela é muito boa mesmo, tá? Que mais? Eu comprei aqui também uma lima. Para que vai servir essa lima, né? Vocês não devem estar perguntando aí em que momento eu usaria uma lima. Porque é o seguinte, quando você fura as peças de dominó, ela fica desse jeito por dentro, olha só. Ela fica cheia de rebarba. Então você tem que tirar essa rebarba da peça de dominó. Vou colocar, ver se dá um foco melhor aqui, ó. Então essas rebarbas, que na medida que você vai furando, vai ficando aqui dentro, você tem que limpar isso daqui até que fique assim, ó. Vou mostrar uma peça que está bem limpinha, ó. Essa de cena que eu furei, ó. Olha como é que ela ficou. Ela ficou bem lisinha por dentro.
Então, para fazer isso, eu comprei essa peça aqui para segurar. Eu até esqueci o nome dessa peça aqui, né? Eu comprei ela para prender a peça de dominó fica firme, e aí eu venho com a lima e passo a lima aqui por dentro, tirando a rebarba que tá. Faço um lixo, né, na verdade, por dentro aqui a peça, até ficar bem lisinho, tá? Então eu faço em cada peça esse lixamento aqui, para que a peça fique da maneira como eu mostrei para vocês. Então eu comprei também essa peça para segurar a peça de dominó, né? Eu comprei essa maquinazinha para segurar a peça de dominó e a lima para poder fazer a lixa interna da peça de dominó. Se vocês perceberem, na peça de dominó, eu tenho aqui, ó, um botãozinho aqui no meio, ó. Esse botãozinho serve para você poder colocar a peça assim na mesa e ela poder girar, tá? Então eu comprei esse botão e o que é esse botãozinho aqui no meio, ó? Esse botão, eu comprei essa caixinha, que é um botão de pressão dessa marca, Eberle, ó. E eu comprei um botão de pressão que ele vem assim, ó. Vou abrir aqui para vocês olharem. Ó, ele vem vários saquinhos assim, ó. Só que esse não é o que eu preciso, não é a parte. Vem essa outra aqui, ó. Tá? Vem também essa outra peça, mas ela vem 4 peças. Na verdade, meio que eu não uso essas outras peças. Eu vou te mostrar qual é que eu uso. Olha só, as pecinhas são essas. Vou tentar dar o foco aqui, ó. Tem essa peça maior, que não é essa peça maior que eu utilizo, tá? Eu utilizo essa peça menor aqui, ó. Essa peça menor é a peça que fica ali no meio do dominó. Olha só, vou tentar dar um foco aqui, ó, para vocês verem a altura, a diferença, ó. Essa peça maior, ela é mais fina e a menor, ela é menor e mais gordinha um pouco, tá? Também tem ela nessa cor aqui, ó. Vou tentar pegar essa peça aqui, ó. Eu comprei essa cor porque quando eu fui comprar não tinha da prata. Eu comprei a prata a primeira vez e depois eu comprei essa outra. Só que eu aconselho não comprar essa daqui porque eu achei que o dominó, olha, a peça voou, não fica tão bonito com essa cor. Essa cor não fica tão bonita, tá? Fica legal, mas não fica tão bonito quanto essa outra peça aqui, ó. Essa fica muito bonito o dominó, dá um destaque muito bom para ele, tá? Vou mostrar a diferença aqui, ó. Ó, esse é o dominó que está com a peça mais escura, que é uma peça bronze, e esse daqui é o que está com a peça prata, olha só a diferença. A peça prateada fica muito mais bonita, tá? Então eu comprei esse botão de pressão, que é um botão de... Normalmente em roupa de bebê usa essa pecinha para prender a roupa do bebê, o body e tal, aquelas roupinhas de pressão, que prende com pressão. E eu também adquiri, eu já tinha na verdade, já está bem desgastado aqui, essa pinça, que eu acho essa pinça exatamente para poder pegar essas peças, encaixar ali, né? Tem que ter um trabalho mais delicado na hora de montar. Então eu achei que essa pinça aqui foi muito útil para fazer o trabalho, tá certo? Então adquiram também uma pinça como essa aqui, ó. A minha tá bem velhinha, mas é de tanto usar. Beleza. Vocês vão precisar também de uma massa plástica. Eu usei aqui a massa plástica Iberê, né? Caiu ali o catalisador dela. Essa massa plástica é a massa Iberê cinza, porque aí dá um acabamento mais parecido com o tom do dominó. Se colocar o branco, fica muito destacado. Eu tenho aqui algumas espátulas que eu usei para fazer a mistura, tá? É uma massa que seca rápido, é bom porque você coloca em no máximo 1 hora e meia, você já pode lixar o dominó. Eu cheguei a fazer com um outro tipo de massa, mas não deu certo. Eu achei a massa plástica muito melhor, porque ela
seca rápido e fica um acabamento muito bom, tá? Então eu gostei aqui da massa plástica. O que mais que vocês vão precisar adquirir? A lixa, tá, pessoal? Eu usei 3 lixas, eu não tenho aqui a segunda. Eu usei uma lixa 120, ou você pode também comprar a lixa 80, essas são lixa para ferro, tá? Ó. Então você compra essa lixa a número 80, eu tinha a número 80, mas depois eu fui comprar e não achei, comprei a 120. Essa lixa é para você retirar essa parte mais grosseira do dominó, porque quando você faz o acabamento nele, ele fica assim, ó. Fica mais grosseiro, ó. Vamos colocar aqui para ver se dá o foco, olha só. Então você usa uma lixa mais grossa para tirar essa parte mais grosseira do dominó. E aí eu tinha comprado uma lixa 220 para dar um acabamento mais fino para ele, tá? E por último eu comprei uma lixa d'água número 600, tá? Para fazer um acabamento bacana aqui no dominó. Ela fica bem certinha, ó, quase você não vê que ele está lixado, tá? E aí essa lixa, inclusive, eu uso ela, porque eu faço assim, eu pego uma lixa 220, eu lixo aqui as quinas do dominó, tá? Para não ficar tão afiado, porque por conta do corte que é feito na máquina, fica bem afiada essa ponta. Então, eu lixo aqui os 4 lados do dominó e as pontas também eu lixo, para não ficar uma ponta para machucar a mão. Ó. Ela fica bem lixadinha, fica legal. Esse aqui é porque não está acabado, tá, pessoal? E aí, no fim, eu passo aqui a lixa d'água, porque a lixa d'água dá um acabamento bem bacana aqui no dominó, tá? Ele fica bem sujo assim, pessoal, mas não se preocupe não. Depois que lavar, a sujeira sai todinha. Parece que o negócio não vai sair nunca. Mas depois que você lava, que você tira esses pedaços de massa que ficaram pregados aqui, sai com muita tranquilidade até, tá? Então vocês têm que ter... Sim, é bom se vocês tiverem o máximo cuidado possível. Acabou que eu não tive tanto cuidado assim com as peças, mas mesmo assim elas ficaram muito boas, tá? E aí, para lavar o dominó, depois que você termina, eu comprei essa espuma aqui, que é como se fosse aquela parte verde da esponja de louça, tá? Porque na hora que eu tô lavando, eu vou tirando aqui, ó, passando a esponja no dominó. Não arranha o dominó, tá? Pode passar. Claro que você não vai passar exageradamente, mas o tanto que você passar só para tirar essa sujeira, não vai arranhar o seu dominó de jeito nenhum. Então eu comprei aqui essa esponjazinha, ó, essa lixa, de certa maneira, da marca 3M, tá? Para poder lavar o dominó. Como é que a gente coloca essas cores aqui, ó, no dominó? A cor do dominó, eu comprei EVA, olha só. Eu comprei algumas placas de EVA desses que o pessoal coloca no chão para ficar macio quando você tem uma criança em casa e tudo, ó. Eu comprei exatamente numa espessura, se não me engano foi a de 1 centímetro, que é exatamente a espessura que cabe aqui dentro do dominó. E aí a gente pode encaixar essa peça, forçando um pouquinho aqui dentro do dominó, tá? Então eu comprei um EVA de cada cor, o EVA vermelho, eu comprei o azul, o verde, o laranja para fazer a peça de duque, comprei o amarelo para fazer a peça de quina e comprei aqui o preto para fazer a peça de ás. Eu achei melhor o preto do que o branco para fazer a peça de ás, mas vai aí do gosto de cada um, tá? Eu comprei, pessoal, apenas uma peça dessa daqui de EVA. Se não me engano, a que eu comprei foi a de 1 metro por 1 metro. Deu para fazer muito dominó, muito mesmo. E essa peça não foi nem cara. Eu acho que foram 20 ou 30 reais uma peça dessa daqui, que eu já fiz mais de 20 jogos de dominó com essas peças que eu comprei, né? Então, acho que foi 30 reais e eu comprei 6, então deu um total de 180 reais comprar aqui essas peças de EVA, tá? Que mais? A caixinha do dominó, pessoal, como eu falei, não fui eu que fiz a caixinha. Eu comprei uma caixinha feita que coube exatamente as minhas peças, olha só.
ficou perfeito. Então eu comprei a caixinha, se não me engano foi R$16 essa caixinha de dominó. Mas se você quiser comprar o MDF e fazer a sua caixinha de dominó e você tiver essa habilidade para fazer, fique à vontade. Como eu não estava com habilidade para fazer a caixinha de dominó, eu preferi comprar uma caixinha pronta, tá? Eu comprei também aqui embaixo uma espécie de espuma para separar o dominó do outro, para eles não ficarem se arranhando, tá? É uma espumazinha leve, eu comprei ela para colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma espuma ali para mostrar para vocês. Tenho aqui, ó, uma espuma, olha só. Foi essa espumazinha que eu comprei para poder colocar ali no dominó, para separar, ó, fininha, só para não arranhar as peças de dominó, tá certo? Bom, pessoal, eu acredito que tenham sido esses os materiais que eu comprei. A barra de alumínio, pessoal, eu comprei ela tem muito tempo, tem mais de 3, 4 anos. Eu lembro que a barra de alumínio foi uns 200 e poucos reais, a barra de 6 metros. Eu não sei quanto é que está a barra de alumínio hoje, imagino que tenha subido de preço por conta do minério de ferro, que estava alto e tudo. Então, sugiro que vocês verifiquem o valor da barra de alumínio. Juntando tudo, pessoal, na época eu tinha calculado mais ou menos em torno de uns R$100 o custo de material para poder fazer o dominó. Claro que você compra ali a furadeira de bancada. A furadeira de bancada é o item mais caro, né? Eu acho que eu paguei uns R$400 nessa furadeira de bancada, ó. A furadeira de bancada da Forte G. Tranquilo, ó, eu furei todos os dominós, ela não deu trabalho nenhum, tá? Uma furadeira muito boa, funciona perfeitamente. E claro, se algum de vocês forem trabalhar com dominó comercialmente, claro que aí o custo vai diminuir. Como eu trabalhei, pelo menos só para mim, porque eu queria fazer o dominó, o custo ficou mais alto. Mas se vocês continuarem fazendo mais peças, o custo do maquinário vai diminuindo. Inclusive, por exemplo, a minha broca. A minha broca, eu comprei ela para furar todas as peças de dominó e ela ainda está muito boa, muito afiada. E talvez seja interessante vocês, inclusive, comprarem um líquido para poder colocar na broca, para ela poder furar a peça de dominó, porque assim você fura com mais facilidade a peça de dominó e também mantém ali o fio da sua peça para não se desgastar, da sua broca. Tá bom? Então, pessoal, olha só, como é que eu fiz aqui para furar as peças de dominó? Eu vou mostrar aqui mais de perto para vocês olharem. Olha só. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera. Eu montei aqui alguns gabaritos, ó. Essa peça eu coloquei fixa para não sair. E eu montei aqui alguns gabaritos. Por exemplo, quando eu quero furar uma peça de cena, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar uma outra peça aqui. Ó, pega essa peça de cena aqui. De cara, se eu quiser furar esse canto aqui, ó, eu só encaixo ela aqui encostando, seguro a peça e baixo aqui a broca, ele fura certinho. Então ele fura bem no cantinho certinho da peça. Se eu quiser furar aqui desse outro extremo, eu coloco essa peça aqui no canto, encaixo aqui, ó, vamos encaixar aqui para ficar certinho, ó. Encaixo aqui a peça e furo nessa posição. Se eu quiser furar essa posição aqui onde está vermelhinha, eu coloco essa outra peça aqui, deixa eu ver se é essa aqui, ó. Isso, eu coloco essa peça de dominó, que é uma própria peça de dominó, tá, pessoal? Peguei as próprias peças para fazer aqui o jogo. E aí eu furo nessa posição, ó. Fica certinho esses furos. Se eu quiser furar agora nessa posição aqui, ó. Se eu quiser furar nessa posição, aí eu uso essa outra pecinha aqui, ó. Que eu coloco ela em pé aqui no canto. É uma pecinha de madeira, um MDFzinho. Se não me engano, é um MDF de 1,5.
Deixa eu ver. Isso. Aí eu faço o furo. Ó. Seguro a peça. Aqui, ó. Eu vou segurar a peça e baixo aqui a máquina para fazer o furo. Tá? Então, eu consigo furar nessas 4 posições. O furo do meio, pessoal, o furo do meio você tem que fazer no olho mesmo. Eu acabei fazendo no olho. Eu sempre fiz assim, eu furava os 4 furos dos cantos, ó. Eu fazia como se fosse uma quadra. E depois, para montar a peça de cena, eu vinha aqui no olho mesmo, encaixava e furava. E baixava aqui no furo. Eu até fiz algumas marcações aqui na peça, ó, se vocês forem olhar aqui, ó. Tem uma marcaçãozinha de caneta, tem uma outra aqui, para tentar acertar mais ou menos onde que era. Mas aí eu bastava baixar a peça, se eu visse que estava um pouco torto, eu ajustava a peça no lugar e fazia o furo. Então, essa furação aqui do meio, ela é a mais chatinha, porque você tem que realmente fazer no olho. Tá? Eu fiz no olho, eu não consegui de outra maneira. Eu poderia até ter montado um gabarito, mas eu tentei montar o gabarito, mas horas saía um pouco mais para cima, horas saía mais para baixo. Então eu preferi acertar essa furação da peça do meio no olho mesmo, tá? Então eu fiz isso. Tem uma outra furação que eu faço, que é para furar aqui no meio, ó. Depois que eu risco a pedra, lembra daquele risco que eu falei, ó? Eu venho aqui e furo a peça no meio. Essa peça mesmo eu vou no olho. Eu venho aqui, encaixo ela aqui no meio e desço a broca só um nível. Desço um nívelzinho, faço furinho, é rapidinho. E aí tá feito aqui o furo do meio, tá? Então, qual foi a sequência que eu usei? Eu peguei todas as peças. Primeiro, eu risquei, fiz esse risco aqui do meio em todas as peças. Elas ficaram assim, ó. Fiz todos os riscos. Depois de ter feito todos os riscos, eu fiz aqui, ó, esse furo do meio, que é onde vai aquela pecinha do botão de pressão. Preparei todos os furos, então fiz várias peças assim. Depois eu fui organizando da melhor forma de fazer. O que que eu fiz? Eu fiz assim, olha, como boa parte das peças tem sempre esse furo aqui no canto, ó, que, por exemplo, são a peça de duque, a de terno, a de quadra, a de quina, a de cena, sempre vão ter esse furo aqui do canto, ó. Então eu peguei aqui várias peças e fui fazendo esse furo aqui e o furo do outro lado. Então, eu fui fazendo esses furos nas peças. Aí eu já acertei várias peças com esse furo, para não ficar toda hora mudando o gabarito. Por exemplo, eu quero fazer uma peça só de cena. Eu tinha que furar aqui, mudar o gabarito, colocar esse furo de cá, mudar o gabarito, furar aqui e aqui também. Dava muito trabalho. Então eu fiz aqui onde eu aproveitava o gabarito, que é na peça de duque, na peça de terno, na peça de quadra, na peça de quina e na peça de cena. Depois que eu fiz isso, eu acrescentei aqui o outro gabarito para poder furar aqui o outro canto, né? Furava esse canto, virava a peça, furava aqui o outro canto da peça. E aí, de certa maneira, eu já tinha, nesse caso, eu tinha a peça de quadra, de quina e de cena. Quando eu queria a peça de duque, eu mudava o gabarito. No caso da de duque, ó, eu tinha que furar nesse canto aqui, né? Deixa eu pegar uma caneta para apontar melhor. Eu tinha que furar esse canto aqui e esse canto aqui. Então eu furava esses dois extremos, né? Porque eu furava aqui, virava a peça e furava no outro canto. Quando eu queria fazer a peça de duque, eu encaixava aqui a peça, essa peça aqui, ó, e furava nesse outro extremo aqui, ó. Aí eu fazia a peça de duque, que ia estar furado aqui, aqui, e o que eu fazia? Virava a peça para o outro lado e fazia o furo aqui, tá? Então aí eu tinha a peça de duque pronta, tá? Bem certinha. E depois, se eu quisesse fazer a peça de terno, porque com a peça de duque eu posso fazer a peça de terno, não é? Então eu fazia aqui, aí no olho também, tá, pessoal? Eu colocava aqui essa peça aqui no meio para sustentar, vinha aqui no olho, baixava aqui e furava no meio. E aí eu fazia a peça de terno. Da mesma maneira, se eu quisesse fazer a peça de quina, eu furava os 4 cantos,
vinha aqui no meio e furava aqui para fazer a peça de quina. Ó. Aí eu vinha e furava para fazer a peça de quina. Então, eu preparava um conjunto de peças. Eu fazia um monte de peças com furo de duque, para ser usada para eu fazer o terno também. Eu fazia várias peças com furo de quadra dos dois lados, quadra aqui, para eu poder fazer a cena, para eu poder fazer a quina, eu podia fazer quadra de quina, eu podia fazer quadra de cena, eu podia fazer quina e quina. Então eu fui bolando essa estratégia de fazer os furos de cada peça. Depois que eu fazia os furos das peças, aí é como eu exemplifiquei para vocês. Essa peça aqui está falhada, né? Mas eu encaixava todas as peças aqui, vinha com a lima e fazia a lixa de cada uma dessas peças, olha só. Aí como a peça está firmada aqui nesse lugar, ó, ela não sai, eu usava aqui a lima para fazer a lixa da peça até ficar lisinha por dentro. Porque para você colocar o EVA, tem que estar muito liso aqui dentro, porque senão o EVA não entra, tá? E aí, às vezes ficava uma rebarbazinha dentro do dominó, aí eu usava aquele próprio pinça e passava a pinça aqui dentro para tirar um excesso que ficava aqui, ó. Fazia isso para cada naipe aqui do dominó, cada furinho que era feito eu limpava. Pronto, a peça de dominó estava pronta, toda furadinha, lixada, e aí vinha a parte do EVA. Na parte do EVA, eu pegava, por exemplo, o EVA preto. Eu cortava ele, peguei uma tesoura comum mesmo, tá, pessoal? Cortava no tamanho certo. Se fosse, por exemplo, essa peça aqui, que eu quis montar um exemplo dela toda preta. Aí o que eu fazia? Eu pegava a peça, deixa eu ver se tem uma peça aqui boa, que tá lixada. Ó, essa não tá lixada, deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Ó, essa peça aqui, por exemplo, ela tá toda lixada, toda arrumadinha. Eu vinha com, vou colocar aqui o celular para vocês olharem, só um minutinho. Então, olha só, pessoal. Eu uso aqui aquela pinça para segurar a peça e aí eu encaixo a peça ali dentro no meio, ó. Vamos ver se eu vou conseguir encaixar ela aqui agora. Ó. Ela caiu aqui fora do lugar, deixa eu tentar novamente. Pronto, ó. Consegui encaixar ela no lugar, ó. Olha só. Então, encaixa essa peça no lugar, ó, como é que fica. Deixa eu ver se dá para ver, ó. Olha lá como é que ela fica. O EVA vai vir ali por cima e vai prender a peça aqui embaixo e ela não vai sair. Então, o EVA é que vai segurar essa pecinha aqui, tá? No caso aqui, por exemplo, eu estava montando aqui, vou tirar a pecinha, ó, montando uma peça de cena e branco, né? Eu encaixava aqui o EVA da cena vermelho, eu cortava mais ou menos ele desse tamanho aqui, ó, só para ele passar o suficiente para prender a peça. Então ele ficava mais ou menos aqui o vermelho lá dentro. Nesse pedacinho aqui eu coloco um EVA qualquer pedacinho, porque vai sobrar muito pedacinho de EVA, e aí você tampa aqui o EVA até ele ficar mais ou menos assim, ó. Ó, isso aqui é um exemplo, ó. O EVA ficou um pouquinho mais baixo que a peça de dominó. Você vem e tampa essa peça aqui com a massa plástica. E aí ele vai ficar mais ou menos um pouquinho mais alto. Quando você lixar, ele vai ficar todo acabado assim, ó. E vai ficar bem durinho aqui, ó. Fica bem legal, bem resistente. Essa daqui foi uma massa que eu coloquei. E aí, na hora de fazer um teste, a massa afundou. Então, eu resolvi afundar mais essa massa para colocar depois uma outra por cima para fechar direitinho essa parte, tá? Então, eu fui fazendo, colocando o EVA em cada uma das peças de dominó, sempre tendo o cuidado do EVA não ultrapassar aqui o limite do dominó e para ele ficar um pouquinho mais baixo que a peça de dominó. Porque se você deixar ele mais alto ou na mesma altura, na hora que você for colocar a massa, ela vai ficar muito fina e quando você for lixar, ela não vai ficar certa. Olha só,
Vou dar um exemplo dessa peça de quina. Olha aqui, ó. Eu fiz com essa de quina, só que o EVA ficou muito alto, olha só. Se eu empurrar esse EVA para cá, ó, eu vou fazer aqui o trabalho de ajustar o EVA, calma aí. Ó, eu uso essa mesma pinça para ajustar a peça do EVA, empurrando ela aqui para dentro. Ó. Aí ela ficou, o EVA como ele é maleável, ela ficou mais lá embaixo, ó. Desse jeito aqui é possível você passar a massa acrílica. Só que não deixe, ó, por exemplo, essa ponta que está muito pertinho aqui, ó. Então você tem que ajustar para ela ir mais lá para baixo, porque a depender, enquanto a massa não seca, o EVA pode subir novamente e empurrar a massa que está mole para cima e vai ficar ruim. Então você tem que deixar mais ou menos assim, ó. Tá? Aí sim, isso daqui é o suficiente para a massa secar e ficar bem resistente. Do outro lado, olha só, ficou um pouquinho aqui, ó, esse cantinho, tá transpassando aqui, ó, ainda o EVA não foi suficiente para tampar. Então você acaba puxando ali o próprio EVA aqui um pouco para cima, ó. Ó, eu vou colocando aqui a peça e ajustando, ó. Aí o EVA se ajustou, tampou ali, ficou bom. Dá para você encher de massa aqui, que vai ficar mais resistente ainda. E aí depois é só lixar, tá? Fica um pouco sujo assim, pessoal, porque a gente mexe com a massa e tudo, mas quando você lava, fica bem bacana, tá? Esse daqui, ó, essa peça como era um teste, eu acabei esquecendo de fazer o furo aqui no meio e depois não dá para você furar. Você tem que tirar o EVA, fazer o furo e depois passar o EVA de novo, tá? Mas isso aqui era só um teste que eu estava fazendo. Mas não fica legal sem aquele furinho e a pecinha aqui no meio, tá? A pecinha dá um diferencial no dominó. Olha só o diferencial que fica, ó. A pecinha faz toda a diferença. Ó, esse aqui ainda não está totalmente lixado, ó. Olha como é que ficou. Aqui do outro lado também, ó. Tem que fazer a lixa, mas vai ficar bem bacana. E aí, pessoal, foram muitos e muitos testes que eu fiz. Acabou, de certa maneira, que eu desperdicei muita peça. Só para vocês terem ideia, ó, essa aqui é uma lata cheia de peça que eu estava fazendo o teste. Ó. Às vezes eu fazia o furo, mas eu não gostava porque ficava um lado mais baixo que o outro, aí eu jogava fora. Ó. Esse daqui eu fui furar na mão, eu errei. Na verdade eu estava tentando fazer o gabarito para furar no meio, mas aí ficou torto, então eu desperdicei. Então até acertar o gabarito, ó, essa peça aqui eu achei que não ficou legal porque eu não estava usando a broca escalonada. Eu estava usando uma broca mais fina para furar o dominó e depois uma broca mais larga para fazer essa parte de fora, mas não ficou tão bonito, olha só. Vamos comparar aqui, ó. Essa daqui é a peça quando eu não estava usando a broca escalonada e essa daqui é a cena usando a broca escalonada, olha só. Olha a diferença do acabamento, olha essa daqui, ó. Que ela não fica tão redondinha, não fica muito legal, tá? Então, realmente, faz toda a diferença você comprar uma broca escalonada para poder fazer o furo da sua peça. Olha aqui, ó, essa cena também, ó, com a broca escalonada. Fica muito bacana o alinhamento, pessoal, olha, usando o gabarito, olha como é que fica o alinhamento da peça. A peça de cena, ó, se você for realmente olhar com muito detalhe, você vê que está um pouquinho torto. Mas, de maneira geral, ó, fica muito proporcional, né? Olhando aqui também, ó. Então fica muito bom. São pequenos detalhes que eu acho que passam despercebidos e não desqualificam a peça, tá? Então, pessoal, esse foi o trabalho para elaborar como resultado final essa peça de dominó, tá? Esse jogo de dominó. Eu acredito que eu tenha gastado aí, na média, entre 100 e 150 reais, comprando a caixinha, comprando as peças, o EVA, juntando já o preço da máquina. Tá? Eu vi que no Mercado Livre tem uma pessoa que vende por 230, um dominó bem parecido com esse, idêntico praticamente. Tá? Então aquela pessoa que quiser de repente tirar algum dinheiro, dá para fazer o dominó em casa, basta a pessoa ter um pouco de paciência,
ter o cuidado para deixar a pecinha bem limpa, arrumada. E eu acho que com o tempo vale a pena. Como eu fiz, eu acho que entre 20 e 30 peças, conjuntos de dominó. E eu ainda tenho bastante para fazer, olha só, vou mostrar para vocês. Olha só, essas são as peças que eu ainda tenho para lixar. Eu devo ter aqui ainda uns 5 jogos de dominó, olha só. É porque eu não lixei ainda essas peças, então eu fui fazendo, furando todas as peças, colocando o EVA em todas as peças, depois eu saí preenchendo em todas, ó. Essas peças basicamente só precisam ser lixadas, ó. Essas daqui, por exemplo, eu já comecei a lixar, mas aí eu vi que não ficou legal, ó. Aí eu quebrei e vou colocar mais massa. Do outro lado, eu fiz a lixa, mas ainda ficou um cantinho aqui que eu tenho que arrumar, então eu devolvi para cá, ó. Essa peça aqui, vou pegar essa daqui, ó. Bora. Ó, depois de lixar, eu vi que ficaram 3 buraquinhos ali, que aí depois eu vou preencher com massa e lixar novamente. Aqui, ó, ficou um pedacinho, que aí eu vou lixar, colocar massa e lixar novamente, tá? E aqui tem algumas peças que eu deixei sobressalentes, porque caso eu precise fazer um dominó, por exemplo, faltam alguma peça que eu não tenha feito, ou porque desperdiçou a peça e tal, ó. Então eu ainda tenho aqui algumas peças para eu poder usar, caso eu queira furar alguma outra peça que tenha falhado. Olha só aqui, ó. A peça de quadro, como fica, olha só como é que ficou bonita, ó. Quando for lavado o dominó vai ficar bem bacana, tá? Olha como é que fica a massa. Não tem problema ela ficar desse jeito não, tá, pessoal? Essa massa aqui já estava secando, eu quis aproveitar para não perder. Não tem problema ficar assim. Com a lixa, na hora que você for passar a lixa, vai sair tudinho isso daqui, ó. Tá? Então fica bem bacana mesmo o jogo de dominó. Isso daqui, pessoal, foram as 2 barras de alumínio que eu comprei. Tá? Deu mais ou menos, eu lembro na época, foram um total de mais ou menos 700 peças de dominó, pecinhas. E aí eu desperdicei várias, porque eu estava fazendo muitos testes, muitos gabaritos, até eu acertar o gabarito certinho, eu desperdicei muito, mas faz parte. E sobraram muitas peças ainda, então eu já preenchi todas que eu queria fazer, só deixei aquelas ali para ir a título de reserva, se eu precisar. Vendi vários dominós e eu fiquei com esse daqui, pronto, dei alguns dominós de presente também e fiquei com essa caixinha aqui pronta, tá certo, pessoal? Então, isso daqui, ó, é o cantinho que eu uso para fazer o dominó, tá? Bem simplesinho, um cantinho. Todas as peças que eu utilizei para fazer o dominó, os EVAs estão aqui, ó, que eu utilizei. Basicamente, foi esse o material e esse o processo de trabalho. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. E aqueles que se sentirem à vontade também de elaborar aí seu laboratório de dominó, eu acho que vale a pena. Se você for vender, eu acho que vale muito a pena. Muitas pessoas vão querer comprar, se você for bem cuidadoso, fizer um dominó bem bacaninha mesmo. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade aí, eu responderei com muito cuidado, tá certo? E agradeço aí esse tempo que você esteve comigo. E até um próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado e até mais.